A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 12, versículos 25 e 26, que diz: Quem ama sua vida, a perderá, e quem neste mundo odeia sua vida, a guardará para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, Pai o honrará. Estamos diante de uma passagem onde nós estamos dando início e vamos falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando começa lá no versículo de número 12, onde a palavra diz: no dia seguinte, após ali Maria ter ungido os pés de Jesus, enxugado com seus cabelos, vamos ver que no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, eles tomaram ali ramo de plantas, eles saíram ao encontro, e eles vão clamar ali: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. A palavra diz ainda que Jesus ele achou um jumentinho e sentou sobre ele, como estava escrito, não temas, ó filho de Sião, eis que teu rei vem sentado sobre os filhotes de uma jumenta. Então estava ali se cumprindo, tudo que estava na palavra do Senhor. Então, ali quando eles clamam Hosana, é possível que parte desta multidão que ali se encontrava, estava envolvida com Jesus há poucos dias depois do episódio da crucificação de Jesus. Então, em geral, as multidões que acompanhavam Jesus não demonstravam firmeza de fé. Elas estavam mais preocupadas em receber sua própria cura, milagre ou providência física do que qualquer outra coisa. Então, logo bastava que Jesus contrariasse alguma de suas opiniões, e elas lhe vieram, lhe virava as costas para Jesus. Então, em João 6, as multidões seguiam Jesus porque este lhe havia multiplicado os pães e peixes. Mas depois de breve tempo, ela lhe deu as costas, por não suportar a mensagem espiritual de Jesus, que está lá em João 6,66. Então, nós vamos ver, que o Senhor Jesus ele sempre atraía multidões, e as multidões que ele atraía eram muito interesseiras, só ia seguir Jesus pelo que ele poderia dar e não pelo que é. E Jesus estava ali e não se importava, qual era a multidão, qual era a quantidade de pessoa ou líderes que se encontravam, mas Jesus ele falava com sabedoria, E a entrada do Senhor em Jerusalém, vai chamar a atenção também, de muitos gregos, que desejavam ver Jesus. Muitos ali que desejavam ver o Senhor, já conhecia pela sua sabedoria, nós vamos observar que essas pessoas, elas que desejavam, vão ir ao encontro de Jesus. No versículo 20 diz que alguns gregos, e os gregos eram a elite intelectual da época, do mais alto nível de retórica e filosofia, e agora estava procurando Jesus, presumivelmente para levá-lo à Grécia e integrá-lo a esta elite intelectual, que é o que todo bom mestre de moral mais sonharia. Então, esse era o desejo de muitos dos mestres daquela época, mas não era o de Jesus. Então, no entanto, Jesus recusa este pedido, está lá no versículo 23, porque sua missão não era de ser apenas um bom mestre de fé e moral, nem tampouco era de ser mais conhecido ou famoso entre os homens, mas era cumprir a vontade de Deus para a salvação do homem. Então, Jesus não estava buscando a glória dos homens, ou o reconhecimento deles, mas a glória de Deus e o reconhecimento do Pai. E preferiu seguir sua missão de morte numa cruz, que se cumpriria, dentro de poucos dias, do que buscar um atalho mais fácil para a glória dos homens
né, e sua própria fama. Então, muitos hoje estão buscando a sua própria glória, né, a sua própria fama, né, querendo realmente ser reconhecido, querendo estar sentado numa cadeira, né, para ser reconhecido como um homem inteligente, letrado, né? E Jesus ele não tinha esse objetivo ele sabia que o seu reino não era desse mundo. Ele sabia que o seu reino não era, e ele tinha todos os motivos, né, para se fosse olhado nos olhos carnais, né, de rejeitar a cruz. Mas não, pelo contrário, nós vamos ver Jesus ele se entregando e morrendo por nós. No versículo 24 diz: em verdade vos digo que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ele ficará só. Porém, se morrer, dará muito frutos, né? Se morrer, dará muito frutos. Essa fala sobre o princípio espiritual por detrás de que tem por detrás, né, desse morrer e dar fruto. É que precisamos morrer para nós mesmos, se quisermos dar fruto para o reino. Quando sujeitamos a nossa vontade pessoal, né, à vontade de Deus, né, é aí que ele começa a fazer a obra em nossa vida. Nos usa como instrumento dele. O próprio Senhor vai dizer na nossa devocional que quem ama a sua vida perderá, né? Perderá. E quem neste mundo odeia a sua vida aguardará para a vida eterna. Então, é uma perda aos olhos humanos carnais, mas aos olhos espirituais é o ganho de uma vida eterna. Ele diz ainda que é o nosso devocional: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então a honra vem de Deus. Mesmo que o homem ele reconheça e tente honrar, né, da sua forma, né, reconhecendo até mesmo o trabalho de alguém, mas a glória vem de Deus. O Pai ele tem todo o controle para reconhecer naquele grande dia, né, nos galardões nós veremos, né, o fruto do trabalho de cada recompensa que será dada. Vamos ver ainda no versículo de número 12, no versículo de número 12, capítulo número 12, versículo 29, a parte que dizia que havia sido trovão. Aqui ele está falando dos sinais, né, nos céus ali, e veio pois uma voz do céu, né? E ali ele fala, quando ele fala desse sinal, né, que poderia ser, que dizia que havia sido um trovão, né, só os que têm o coração aberto para ouvir a voz de Deus é que estão suscetíveis a ouvi-lo. Muitas vezes nós podemos falar que estamos ouvindo Deus, que ouvimos o Senhor falar conosco, que o Senhor tem falado através, né, de uma forma da sua palavra, mas aquele que não tem o coração aberto para ouvir a voz de Deus, né, ele não vai ouvir, não consegue ouvir a voz, não consegue discernir. Aquele que já fecharam o seu próprio coração irão sempre tentar buscar outras hipóteses e possibilidades para deixar o sobrenatural de lado, mesmo que para isso seja necessário negar o óbvio, né? Então, aquele que já deixaram, então realmente, né, já não crê mais nas coisas do Senhor, né, já fecharam o seu próprio coração para ouvir a voz de Deus, né, ele vai procurar sempre uma forma de justificar ou falar algo, até teologicamente, né, dizendo que isso não é possível. Mas aqueles que abriram, né, que tem o seu coração aberto para o sobrenatural, esse contempla, né, a Deus, esse contempla, eles conseguem ouvir Deus por intermédio, né, da sua palavra. E Deus ele se manifesta a cada dia, né, falando conosco. E sim, nós precisamos crer. Então, não abre o teu coração, não feche o teu coração para as coisas do Senhor, né? Vamos ver mais à frente que Jesus ele vai responder, né? Respondeu Jesus e disse: esta voz não veio por causa de mim, mas sim por causa de vós. Quando Jesus ele responde aqui, em outras palavras, não era Jesus que precisava do sinal,
mas o povo incrédulo, né? Aquele que estava ali. E a palavra diz que aquela voz ela veio por causa daqueles que estavam ali. Né? Vamos colocar pelo amor, o amor do Pai por aquelas vidas. O 31 diz: agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. Né? Quando ele fala que vai ser lançado fora o príncipe desse mundo, né, que é Satanás, a partir do momento da morte e ressurreição de Cristo, né, perderia o direito legal sobre a humanidade, conquistado por ele através do pecado de Adão. Então ali Satanás estaria perdendo, iria perder, e perdeu realmente, né, após a ressurreição de Cristo Jesus. Daquilo que ele tinha conquistado através do pecado de Adão, né, o Senhor estava ali para resgatar. E no versículo 32, que ele diz: e eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim. Né? Isso ele dizia, indicando que a morte, que, indicando de que morte ele morreria. Né? Não significa que todos serão salvos, mas que a salvação está disponível e aberta para todos que aceitarem a Cristo como Salvador, único e suficiente de suas vidas. Então, a oportunidade é para todos, mas nem todos serão salvos. Salvo será aqueles que aceitar, né, que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa é uma oportunidade, né, que você está tendo, que eu tive, que cada um de nós, né, que tomamos essa decisão temos, para que assim possamos estar em Cristo, com Cristo Jesus. Nós vamos ver mais à frente. Respondeu-lhe a multidão, né, temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. E como tu dizes que convém que o Filho do Homem seja levado? Quem é este Filho do Homem? Né? O Cristo permanece para sempre. Então os judeus eles estavam confundidos, né, as profecias do Antigo Testamento, né, pensando que o permanecer para sempre implicava em não morrer, quando na verdade implicava em ressuscitar para viver para sempre, uma vez que estava bem claro que o Messias havia de morrer pelo povo. Né? Isaías 53, 8 ao 9 fala. Então Jesus ele explica que o Filho do Homem teria que ser levantado, passar por uma ressurreição dentre os mortos. Então o Senhor já tinha previsto, né? Permanecer para sempre implicava em morrer e ressuscitar. Então vamos ver ainda no 37, e ainda que perante eles tinham feito tantos sinais, não criam nele. Né? Então, muitos podem ver sinais e maravilhas e não crer no Senhor. Né? Não porque Deus tivesse predestinado a incredulidade, o que seria realmente maldoso, mas porque aquelas próprias pessoas se recusavam a aceitar a oferta gratuita, né, da salvação. Às vezes as coisas, quando vêm fácil, né, no sentido, muitos acabam rejeitando, né, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Quando você fala para alguém, né, só basta você confessar Jesus como seu único Salvador, e aí a partir de seus pecados são perdoados. Né? A pessoa muitas das vezes coloca tanta condição: não posso, não quero, né? Quem sou eu? Depois que eu largar isso eu vou, né? Coloca um monte de condições, mas Jesus ele já pagou, né? Ele não está cobrando, o preço da salvação já foi pago na cruz do Calvário. Então basta somente entregar a vida para Jesus. Deus, em sua presciência, já tinha conhecimento prévio disso e profetizou tal acontecimento através do profeta Isaías, né, o que teve seu cumprimento nesta ocasião. Então, se cumpriu. Então, basta você crer no Senhor Jesus. Né? Quando ele fala ainda lá na frente, versículo 43, né, com 42, que diz: contudo, ainda até muitos dos chefes também creram neles, mas não o confessaram por causa dos fariseus, por não serem expulsos da sinagoga. Tem pessoas que não confessou Jesus, não confessa, porque está sendo influenciada por outras pessoas. Ela até sabe que Jesus é o único Salvador, mas não confessa, porque está dando ouvido a outras pessoas. Está se preocupando com quem está ao redor. Está se preocupando porque pode ser expulso de algum lugar.
e pode não ser bem aceito em determinado grupos. Então, isso Jesus vai dizer no 43, porque amavam mais a glória humana do que a glória de Deus. Então, eles amavam mais ali os fariseus, aqueles que estavam ali, aqueles chefes, eles conheciam, eles queriam confessar, mas não confessou porque os fariseus iriam criticá-lo, eles não estavam dispostos. E Jesus, quando ele fala que eles amavam mais a glória humana do que a glória de Deus, isso é muito mais comum do que se pensa. Ainda hoje há muitos que sabem a verdade, mas preferem suprimi-la ou omiti-la por medo daquilo que as pessoas pensariam, dela caso ela dissesse abertamente a verdade, querendo agradar os homens e temendo, a desaprovação do grupo em que se encontram, acabam se tornando verdadeiros inimigos de Deus, para quem realmente devemos prestar conta. Deus quer que digamos a verdade, não o que os homens querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, ainda que isso custe caro para nós. Então, tome cuidado para não amar mais a glória humana do que os próprios Deus, do que a glória de Deus. Versículo 45, Jesus ele vai dizer, dá prosseguimento, e na frente ele diz: quem vem a mim, vê aquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus está dizendo: quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Não significa que o Pai e Jesus fossem a mesma pessoa. O que é claramente refutado no verso anterior, que diz que o Pai enviou Jesus. E que quem crê nele não crê somente nele, mas também no Pai. O que Jesus estava dizendo é que vê-lo equivale a ver o Pai, no sentido de que ambos compartilham da mesma natureza divina. Ambos tinham a mesma mensagem, estavam em total concordância. Versículo 47, ele vai dizer: e se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo. Quando ele coloca eu não o julgo, o propósito de Jesus enviar ao mundo não era o julgamento, propriamente dito, mas a salvação daqueles que de outra forma estariam perdidos sem ele. O juízo e a condenação não era o propósito da vinda de Cristo, mas uma mera consequência de fatos, de alguns decidirem rejeitá-lo por sua própria vontade. Se você precisa ver um jogo de futebol, mas não tem ingresso, e eu passar ali e oferecer de graça um ingresso, e você não aceitar esse ingresso e ficar de fora do jogo, não sou eu quem fiz com que você ficasse de fora do jogo, mas você mesmo. Então, da mesma forma, Jesus apenas oferece a salvação. E quem cai em condenação, é o próprio homem, ao escolher rejeitá-lo. Então, a oferta é para todos. Mas aquele que não aceita, a Cristo Jesus está recusando a salvação. Então, que nesse dia você não seja daquele que vai ficar de fora, que ficou de fora, mas daquele que aceitou esse convite, essa oportunidade para seguir Jesus, para entregar a vida para Jesus. Então, nesse dia, se você está nessa situação e você sabe que Jesus ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e que não tem como ir ao Pai a não ser por ele. Então, aproveite essa oportunidade, confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Retorne para os caminhos do Senhor, porque fora dele não há luz, só há escuridão. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que você possa voltar para os caminhos do Senhor e confesse ele. Fale que ele é o teu Salvador e passe a andar nos caminhos do Senhor. Se você nesse dia foi tocado por essa palavra e pelo Espírito Santo de Deus e sentir de compartilhar, compartilhe com aqueles que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus está trazendo à tua memória, à tua mente, nessa hora, para que essa palavra ela venha também alcançar outras vidas. Que Deus te abençoe.